Olá, bem-vindo ao podcast Em Direita Londrina com Nelson Tsukahara. Mais um episódio, hoje com duas mulheres especiais de Londrina, Letícia Menegon e Tabita Souza. Letícia Menegon é cristã, casada, mãe de 2 filhos, conservadora raiz, como ela se define, PCD monocular, formada em Direito e Assistência Social. Foi eleita conselheira tutelar em Londrina no ano passado com uma votação expressiva, foi mais votada, 3.239 votos. Uau! A maior votação da história. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre uma honra. E a Tabita Souza, que é cristã também, esposa, mãe, palestrante, grande influenciadora digital, também escritora, e até tem uma frase típica que defende a mulher feminina e não feminista. Bem-vinda, Tabita. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, sobretudo ao lado da Letícia, uma mulher maravilhosa, um grande exemplo para muitas mães aí de Londrina. Que bom. E Nelson Tsukahara, empresário, administrador, agricultor, mora em Londrina há 64 anos. Faz história na cidade. Uau! Fundadora Londrinense de raiz, né, Marcos? Londrinense raiz, fundadora Londrivete em 93. E que é o idealizador desse podcast para a gente discutir a cidade, discutir os desafios e projetar o futuro de Londrina. Bem-vindo, Nelson. Obrigado, alegria, né, estar aqui com a Letícia Menegão, a Tabita, mineirinha de BH. Eu sei, viu, Tabita? É isso mesmo. E eu quero abrir, né, o podcast assim, fazendo uma homenagem às mulheres, né? Mês de março é mês das mulheres, dia 9 passou, mas eu não consegui fazer essa homenagem pessoalmente com vocês, então eu quero oferecer esses vasos aqui, né? A Letícia ali, Letícia, já está pertinha de você, seu, né? A Tabita aqui. Linda! Obrigada, seu Nelson. Obrigada. Muito obrigada, eu amo flores. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Em Direito a Londrina, né? Assim, tem uma meta, objetivo de assim, discutir a cidade de Londrina, né? Nós estamos aqui nos últimos 20, 30 anos, né? Que Londrina não tem andado direito, por isso que é em Direito a Londrina, né? Por outro lado, também, a questão da representatividade política também não tem andado direito. Nós tivemos aí, né, administrações aqui, sim, populista, com viés mais para a esquerda, né? Então a cidade, né, não tem tido um desenvolvimento, né, que deveria ter. Era uma cidade maravilhosa, vocês estão vendo aqui, bonita, né? Tabita, você chegou esse dia aqui, o que você me fala da cidade de Londrina? Olha, Nelson, eu já morei em muitas cidades, tá? Eu já morei na minha cidade natal, óbvio, Divinópolis, eu já morei em Belo Horizonte, eu já morei em Campo Belo também, interior de Minas. Já morei na Bahia, Poxa vida. Uma ilha chamada Ilha de Boipeba. Já morei numa península que chama Barra Grande. Já morei na Argentina, em Mendoza. E agora em Londrina. Nossa, terra do vinho. Terra do vinho. E eu vou te falar, eu nunca vi uma cidade tão boa de se viver como Londrina. Eu estou encantada com Londrina. Que legal. Eu fico feliz de você falar assim de Londrina, né? Porque, assim, eu amo a cidade de Londrina, né? Eu também. Nossa! E olha que eu acabei de chegar. E sem falar que eu tenho uma enorme gratidão pela cidade, né? Porque eu construí toda a minha vida aqui, né? Eu cheguei aqui garoto, com 8 anos do meio rural, né? Então construí toda a minha vida, minha família, meus filhos, enfim, minha esposa, 4 filhos, 8 netos, então... E eles estão todos aqui, né? Então, esse é o meu chãozinho aqui, né? Então, é isso. Então... E isso nós estamos querendo, né? Com Direito a Londrina também tem esses 2 pontos aí, né? Então vamos começar, né, o nosso podcast. Né? Eu gostaria de perguntar para a Tabita, né, que é a nossa convidada aí, né, que veio de Minas Gerais. O que é uma mulher feminina e o que não é não feminista? Não feminista. Eu vou voltar a pergunta para você. Para você, o que é uma mulher feminina? Mulher feminina? Mulher feminina, para mim, eu sou casado, né, há 48 anos com a minha esposa. Sim. Certo? A mulher feminina é aquela mulher que é companheira do homem. Né? A gente está junto. Né?
em todos os desafios que a gente tem. Não é eu querer ser mais do que ela, nem ela querer ser mais do que eu. Você está me entendendo? Eu acho que a mulher tem a função dela. Exatamente. E o homem tem a função dele. Nós formamos um complemento perfeito. Exatamente. Né? Hoje em dia, quando a gente observa a questão da feminilidade e do feminismo, eu brinco muito no meu Instagram que não tem como uma mulher ser feminina sem ela primeiro destruir todos os resquícios do feminismo na vida dela. Aí ela pode falar, hoje, uma das minhas maiores lutas é fazer com que as mulheres entendam que elas têm resquícios do feminismo na vida delas. Porque muitas mulheres que me seguem, por me seguir às vezes há muito tempo, por conhecer, né, alguns nomes, né, já ter desmistificado o feminismo na vida delas. Por exemplo, Simone de Beauvoir, Margaret Sanger, e outras tantas feministas que, né, construíram um imaginário de que a mulher ela precisa ser independente, ela precisa trabalhar para não depender de homem, que a mulher ela tem que ser a favor do aborto porque o corpo dela é mais importante. Então, nós vivemos inseridos nessa sociedade, somos bombardeados todos os dias, desde quando a gente nasceu, ao longo de toda a nossa vida, por pequenas doses diárias, pequenas pílulas, né, ao longo de... No caso, eu tô com 36 anos. Então, até hoje eu sou bombardeada. Eu ligo a TV, ligo o YouTube, tem lá um clipe da Anitta, tem um clipe da Luísa Sonza, tem a indústria cultural inteira, né? Exatamente, a mídia, o judiciário, a cultura, as escolas, as universidades. Então, o feminismo, ele tá ali, enraizado em tudo isso. Então, não tem como a gente não ter resquícios do feminismo. Eu tenho resquícios do feminismo. E essa é uma das maiores lutas hoje. Uma das minhas maiores lutas hoje na internet é fazer com que as mulheres entendam que elas têm esse resquício. E aí, não tem como você ser uma mulher feminina se você não entende o que é o feminismo. E se você não começa a praticar a eliminação desses resquícios na sua vida. Mulher feminina, ela é uma mulher que entende o corpo dela, que sabe para onde o corpo dela aponta e que sabe o seu lugar no mundo. Por exemplo, se eu fosse uma mulher forte, eu teria testosterona, né? E no caso, isso a gente sabe que não é uma mulher, a gente sabe que é um homem. Então, o meu órgão genital, ele é todo voltado para dentro, né? E isso remete muito à nossa vida interior, do cuidado do lar, do cuidado dos filhos, né? A mulher, ela tem o dom de cuidar, o dom de nutrir. Ela tem uma mulher feminina, a gente não veste a feminilidade. Muita gente acha que feminilidade é o estereótipo de uma mulher que usa laços no cabelo, de uma mulher que usa vestido florido. E, na verdade, isso não tem nada a ver. Você precisa viver, né? Você precisa viver a feminilidade. A gente não veste feminilidade, a gente vive a feminilidade. Então, a feminilidade, uma mulher feminina, basicamente é uma mulher que entende o feminismo, que desconstruiu o feminismo na vida dela, usando o dialeto esquerdista, de desconstruir. Querendo ou não, a gente usa. Ela entende o que é o feminismo, ela desconstruiu o feminismo na vida dela e ela entendeu o seu lugar no mundo. E aí, a partir disso, ela é companheira do marido, né, Sonels? Que você falou que sua esposa ela é companheira do marido, ela serve o marido dela, ela serve os filhos dela, o lar dela se transformou em lar, né? Deixou de ser uma casa e se transformou em lar. A vestimenta dela muda, a forma de se comportar, a forma de andar, de caminhar. Tudo na mulher muda. Então, uma mulher feminina é essa mulher que entende o seu lugar no mundo e que, a partir disso, entende o seu corpo e aplica o que o seu corpo aponta no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. A gente ouve muito falar nessa questão do empoderamento da mulher. Não me fale essa palavra. Tipo assim, né? Que a mulher tem que ser mais do que o homem. Não tem que ser mais nem menos. É igual, tanto o homem como a mulher, cada um, né, com as suas características, suas responsabilidades e atribuições. Entende? Não tem que não é o homem que é mais que a mulher, nem a mulher mais do que o... Entendeu? Aí você falou uma palavrinha aí que me deixou com a orelha em pé. Sim.
o feminismo nasceu num movimento esquerdista? O feminismo, ele é um movimento esquerdista. Meu Deus. Ele é um movimento Quer esquerdista, dizer, tudo que coletivo, destrói a família progressista. vem da esquerda. Claro, o feminismo, ele é um movimento coletivo, progressista, esquerdista, que tem como objetivo destruir toda a moralidade tradicional a partir através de uma revolução sexual. Meu Deus. E aí elas começaram, né? Vou te dar um exemplo da Mary Wollstonecraft, que foi a primeira feminista que escreveu um livro. Esse livro se chamava... fugiu o nome agora, peraí. Tem problema. Gente, eu falo o nome desse livro 200 vezes por semana. Acontece. Enfim, Conta a daqui a pouco história. eu lembro o nome do livro. Reivindicação dos Direitos das Mulheres, o nome do livro dela. E isso foi lá em 1700 e alguma coisa, 1748, se eu não me engano. Porque esse final 48, ele marca muitos pontos Muita da coisa na história história. esquerdista, né? Sim. Eu acho que é 1748. E aí, quando ela escreveu esse livro, ela, junto, né, com toda a escrita dela ali, ela determinou alguns pontos da vida dela, como, por exemplo, que ela iria trabalhar para a destruição da monogamia, junto com os seus homens, né, as pessoas que estavam ali ao redor dela. Então, ali, juntinho com a Revolução Francesa, Mary Wollstonecraft e seus companheiros, depois a filha dela seguiu o mesmo caminho, já começou a trabalhar. Primeiro ela escreveu o livro. Nesse livro ela já falava da importância da mulher ter os mesmos direitos do homem, começando ali pelo básico, né, que é a educação. Ela já falou que a mulher tinha que estar na escola junto com os homens, que se a mulher estivesse dentro, se a mulher tivesse as mesmas oportunidades do homem, ela teria também o mesmo comportamento social e seria respeitada da mesma forma que o homem, porque ela implicava com o fato da mulher gostar demais de se cuidar. Ela escreveu isso no livro dela, tá? Não tô tirando No fundo, da se minha cabeça. importava com a feminilidade. Né? Ela se importava com a feminilidade. Ela dizia que as mulheres se preocupavam demais com fofoca. Na verdade, a fofoca é um estereótipo, desvio, né? é um desvio Desvio de conduta da feminilidade. Uhum. Não é algo que deve ser cultivado na mulher. E ela dizia que as mulheres se preocupavam muito com sapato, com roupa, com cabelo. E isso incomodava ela. E aí, ela inventou que se a mulher fosse para a escola e tivesse as mesmas oportunidades do homem, a mulher deixaria de ser assim. Ela ia Isso é uma superar essa mentira. falha, entre aspas. Né? E isso é uma mentira. Tanto que hoje, quando você olha os blogs, né, as blogueiras, o público delas, o público-alvo é sempre mulher. Tem muito mais blogueira para atingir o público feminino do que blogueiro que atinge o público masculino. Então, E aí, só para finalizar, a Mary, ela tinha toda uma conduta, né? A postura dela era acabar com o casamento, Meu Deus. trazer o adultério, né? Regularizar o adultério a partir do poliamor. Ela, inclusive, convidou ao longo da vida dela 2 homens para viver um trio, né? Ela fundou o livro. Trisal. Que hoje a gente chama de trisal, o relacionamento Trisal. aberto, sei lá. Trisal. Então, naquela época, ela já pensava nisso, né? Claro que ela a gente chama ela de protofeminismo, porque ela foi a primeira a escrever. Mas você vê que não tem como sair água limpa de uma fonte contaminada? Não tem. Então, ele sempre, desde o início ali, ele sempre teve problemas de conduta, sempre teve problemas. Eu acredito que muitas mulheres entraram para o movimento ao longo da história com boas intenções, mas nenhuma dessas mulheres estavam na cúpula do movimento. Então, mulheres pode ser feminina. O feminista, não. Não, Nunca. jamais. Nunca. A gente sempre conversa sobre essas questões no sentido de que o empoderamento
Isso, agora é a questão difícil. Aqui, ó. Por que a mulher deve ser encorajada e não empoderada? É com você. O empoderamento, que você usar, né? Eu sempre falo, é encorajada e não empoderada, né? A gente tem que encorajar mulheres. A gente tem que encorajar a somar com seus maridos. Não é demérito nenhum você querer ter uma relação heterossexual. Né? O que a gente tem que pensar, a gente vive numa democracia, por enquanto, então a gente entende que temos que defender a nossa causa. Porque olha o que está acontecendo. O feminismo foi até determinado ponto e hoje, esses dias eu estava vendo uma clínica para mulheres e pessoas com útero. Então. Natal. Aí eu falei, gente, eu sou quem? Eu sou uma mulher ou sou uma pessoa com útero? Eu sou as duas. Né? Então, como que eu seria atendida nessa clínica? Então, já começam a fazer uma confusão na nossa cabeça. A gente não pode mais falar que a mulher amamenta. É pessoa que amamenta. Né? É pessoa com útero. É uma pessoa tentativa que de despersonalização da mulher. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sempre pensa que... Por exemplo, a Thabita, ela tirou a viga dos meus olhos muitas vezes. Eu tenho acompanhado as mídias. Quero te agradecer. Sabe? Porque a gente tem que beber da água limpa. A gente tem que parar de assistir televisão. Tem muita fonte de informação boa, né, na internet. A gente tem que saber escolher. E eu penso que nós, como cristãs, nós como mulheres femininas na sua essência, quando a gente vai para o mercado de trabalho, porque também não é pecado a mulher querer sair, trabalhar, claro, mas ela... não tem nem dúvida. Exato, mas ela tem que dar conta. uma coisa não exclui a outra. Exato, e ela tem que dar conta daquilo que é dela, né? Do cuidado com os filhos. Eu lembro muito bem um dia que eu trabalhava fora e cheguei em casa mais cedo e fiz pão. Né? E todo aquele ritual de você chegar em casa e esperar a massa crescer. E o meu marido chegou super cansado do trabalho. A hora que ele abriu a porta, sentiu aquele cheiro, ele olhou para mim e falou assim, meu Deus, eu queria tanto que você ficasse em casa. E eu me senti tão útil com aquela cena, porque eu falei, olha como que é importante a gente poder se doar um pouco e não disputar com o marido. Se cada um assumir o seu papel, a sociedade não estaria desse jeito, os filhos não estariam em situações tão desastrosas. O teu marido quer chegar em casa e encontrar um oásis ali. Ele Exatamente. É isso aí, né? Exatamente. Um lugar melhor de onde ele veio, né? Exatamente. Eu brinco que o homem, quando ele olha para a mulher feminina, ele descansa. Né? E é exatamente isso que o homem tem que sentir quando chega em casa, um descanso. Ele tem que abrir a porta e sentir paz e não peso. Tem muito homem que dá 3 voltas no quarteirão para criar coragem. Para não chegar em casa. Para entrar com o carro na garagem. Será que eu vou? Será que não vou? Ai, Será meu que Deus, eu vou? agora. Porque as mulheres estão amarguradas. Isso. Elas estão, assim, repleto de masculinidade. Elas estão competindo o tempo todo com o marido. Né? Então, isso causa muito... E aí isso pesa o ambiente, né? Pesa o ambiente e causa desequilíbrio em qualquer relação. Então, a gente precisa realmente entender o nosso espaço, o nosso lugar, o que o nosso corpo fala. O homem é grosseiro, o homem tem barba, a mulher é lisa, a voz do homem é grossa, a voz da mulher é suave, o nosso corpo é cheio de curvas, o do homem é um corpo mais reto, né? O homem é forte, a mulher é frágil. Então, nós somos um complemento perfeito. É psicologia e fisicalidade, tudo diferente, né? Mas quando se fala assim, a mulher né? é frágil, mas ela pode muitas coisas. Então, por eu exemplo... Eu não acho que a mulher é frágil, não. Não, eu falo frágil no sentido então, físico fisicamente mesmo. Na sua casa, você viu que a mulher vive mais do que o homem, Letícia? Não. A gente que marca médico para vocês, senão vocês morrem rápido. É verdade. É verdade. A gente é frágil no sentido muscular mesmo, de massa muscular. Na compleição física, a na natureza. A capacidade respiratória do homem é muito maior do que a da mulher. Ele consegue correr mais do que a mulher. Não é à toa que antigamente, no Titanic, por exemplo, quando o Titanic foi afundar, eles falaram mulheres e crianças primeiro. Porque os homens têm uma probabilidade muito maior de sobreviver sozinhos. Exatamente, por causa da resistência. O homem mais fraco do mundo, ele é 50% mais forte do que a mulher mais forte. Então, não tem como competir. A testosterona, ela sempre vai falar mais alto. E por isso que eu acho outra coisa, um absurdo, né? Você vê lá, né, por exemplo,
MMA lá, sei lá, né? Tem uma mulher lá que não é mulher, é homem. E essa história, por exemplo, dos trans nos esportes, por exemplo, que é justamente uma... Né, aqui em Londrina houve, né, essa semana, semana passada, né? Uma tentativa, né? De que não haja em esportes homens biológicos disputando como se fossem mulheres, porque se sentem mulheres. Exatamente. Né? Então, essa questão que a Thabita fala é real. Então, é desumano. Exatamente. Desumano. Thabita, o que é esse negócio de fora da espiral, hein? Na verdade, eu comecei com o nome Fora da Espiral. Hoje já tem... Fora da espiral. Eu acho mais ou menos que eu troquei para Sou a Thabita. Mas o nome do meu Instagram, ele começou com Fora da Espiral, porque eu estudava na UFMG, né? Eu estudava Engenharia Civil. E ali eu me silenciei, eu me censurei. Né? Eu coloquei uma mordaça na minha boca por medo. Primeiro porque eu zelava pela minha segurança. Né? A UFMG é muito grande, a gente tem que percorrer longos caminhos para ir de uma aula até outra, né? E muitas vezes esses caminhos são desertos. E a gente sabe que essa questão política é uma questão que realmente toma, né, a mente das pessoas lá dentro. Quando eu escolhi engenharia civil, eu achei que não ia ter esse tipo de problema. Mas eu me assustei muito na minha aula magna, porque foi uma convocação muito clara para uma manifestação contra o governo Bolsonaro, que tinha acabado de começar, né? Foi em janeiro de 2019. Então, foi, assim, muito complicado esse período que eu fiquei lá dentro. Eu fiquei 2 anos lá dentro da UFMG. E aí, até que um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou falar, porque eles começaram a querer instituir o passaporte vacinal. E eu era completamente contra. E falei, eu não vou aceitar isso. E me manifestei. E aí, no mesmo dia, eu já criei a conta. Já falei assim, quer saber? Eu vou pra internet. Agora que todo mundo já me descobriu, eu vou pra internet. E já criei uma conta no TikTok para começar a falar. Porque o TikTok ele tem um alcance maior. E aí eu pensei, de forma estratégica, eu vou começar no TikTok, depois eu vou pro Instagram. Depois eu levo algumas pessoas pro Instagram e começo lá também. E aí, o Fora da Espiral me veio porque eu estava vivendo na espiral do silêncio, que é uma teoria de comunicação de massa, que diz que quando você está numa mesa, igual a gente está aqui reunido, né? E aí vamos supor que só eu tenho posicionamento de direita. Aí você fica quieta, né? E aí você tende a se silenciar. Autossilenciar, né? Você se censura. Você se censura. É uma autocensura. Então, existe até um livro, né, que fala sobre essa teoria, que agora eu não me recordo o nome da autora, mas é muito interessante a teoria e eu vivi isso. Então, eu falei, agora eu estou fora da espiral do silêncio, então eu vou criar um Instagram chamado Fora da Espiral. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas agora o nome mudou, né? Agora eu mudei, agora é Sou a Thabita. Exatamente, porque já não fazia mais sentido o nome. As pessoas que estavam chegando não estavam entendendo. Porque muita gente não sabia o meu nome. Entendi. Muita gente não sabia o meu nome, então troquei para Sou a Thabita. Letícia, com você, quais os efeitos? Nós estamos falando do feminismo aqui. Então, quais são os efeitos do feminismo? Né? O que ela causa, enfim. Por que deve ser combatido pelos cristãos, Letícia? Eu vejo como uma mulher cristã, né? Eu acho que nós, como mães, é uma dádiva você ser mãe. E o feminismo ele vem como um peso, né? Jesus falava, vinde a mim as criancinhas, né? Vinde a mim. E a gente tem uma missão. Eu sempre penso que essas crianças que foram geradas no nosso ventre, né? Até hoje a gente estava com um grupo imenso, né? Lutando contra a DPF 442, né? Contra o aborto. Aqui no centro de Londrina, a gente está nessa luta, mas eu fico pensando que os filhos eles são emprestados por Deus para nós. E que essa conta um dia vai chegar. Antes de qualquer coisa, nós somos cristãs. E a gente precisa se posicionar assim. Porque, como a Thabita falou, o mundo ele vem com termos, com questões de comportamento para que a gente se posicione, né? A gente precisa alcançar determinadas situações, mas a gente precisa combater sim, esses estereótipos da mulher forte, porque a mulher forte, ao meu ver,
é aquela mulher que ela dá conta de cuidar de casa, dos seus filhos e dá uma resposta para o seu marido. Assim, vamos dizer assim, uma missão natural que Deus deu para as mulheres. As mulheres querem sair disso. É uma vocação, né? É uma vocação. Aí vem muito sobre essa questão do corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Caramba! Meu corpo, minhas regras, nada. É uma outra vida que está sendo gerada em mim e eu não tenho o direito de querer assassinar esse corpo que está dentro de mim. Né? Muita gente é favorável ao aborto. A história da saúde pública. Exato. E quem falou que o aborto é uma coisa saudável? Porque muitas mulheres querem se livrar daquele dito peso naquele momento, por uma atitude impensada, não se protegeram e engravidaram. E aí depois a gente ouve relatos de mulheres que tiveram problemas psicológicos, que tentaram suicídio ou efetivaram, né? Ceifaram suas vidas porque é um peso muito grande. Só quem passa por isso para entender. Então, há uma cobrança social para que a mulher ela não tenha filhos, para que... se a gente parar para perceber, é uma linha tênue. Porque, assim, ao ponto que nós estamos, grande parte de nós, disputando com os homens, os filhos estão ficando à mercê do Estado. Então, as situações vão ficando cada vez mais conflituosas, complexas, e o Estado se vê no direito de se imiscuir na vida das crianças e dos jovens. De legislar na esfera privada. E nós temos que ficar muito em alerta com relação a isso, né? Tá vindo muito sobre essa questão de ideologia de gênero. As escolas estão começando a... A pretexto da diversidade, que é algo positivo, num primeiro momento, você introduz essas... A questão religiosa estão levando também para as escolas. Eu sou uma mãe que eu tenho um filho no 2º ano do ensino médio e uma de 4 anos. Eu vejo o material escolar de todos eles. Ontem mesmo eu estava olhando os livros, sociologia, filosofia, para ver o que está sendo dito. Porque a gente tem que tomar cuidado e nós, como pais, zelosos que somos, nós temos o dever e nós temos o poder familiar. Eu acho que a gente vê muito Estado entrando e a gente fala, não, isso é lei. Isso não é lei. Isso só vai ser uma lei com eficácia a partir do momento que a gente aceitar. Então, por exemplo, essa questão do homeschooling. Muita gente está fazendo o homeschooling e se vê como marginalizado, porque não há ainda uma lei efetiva. Mas por que tiraram da escola? Porque a escola está entrando na esfera privada. Né? Não digo todas as escolas, que fique bem claro. Mas, assim... A religião, o Estado é laico. Então, não é a escola que vai ensinar religião. Não é a escola que vai determinar que escolha sexual meu filho vai, né, agir. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que o feminismo ele veio mesmo para acabar com as famílias. Ou a gente se posiciona, ou a gente deixa uma minoria tomar conta daquilo que é nosso. A esfera privada, a esfera familiar é nossa. E até acrescentando nesse tema, quando a Thabita fala da origem, né, do feminismo, a origem é ateísta, né? Quer dizer, é algo assim que não considera Deus nessa equação. Então, justamente porque a disputa do homem com a mulher é uma disputa carnal, uma disputa física. Não tem ninguém tem direito natural, que é aquele direito que veio de Deus. Os filhos também são objetos, né? Porque você exclui qualquer ser superior dessa discussão. E aí vira uma mera luta de classe, que começa no Manifesto Comunista e depois vai... Aí é mulher contra o marido, é o branco contra o negro, é o sul contra o norte. Na verdade, e aí vai criando essa divisão que gera o caos, que favorece essa situação. Na verdade, o feminismo, ele pegou... Na verdade, o socialismo, né, tem vários tentáculos. Um deles é o feminismo. Né? Da mesma forma que o socialismo, ele cria ali aquela disputa do trabalhador e do contra empregado. O patrão. O trabalhador contra o patrão. O feminismo também cria uma disputa entre o homem e a mulher. Daí vem toda essa agenda identitarista que tem hoje em dia. Né? Até eu estava lembrando uma questão de cotas, por exemplo. A gente esteve em Curitiba outro dia. A Universidade Federal do Paraná tem 50% de cotas. Então, começou com 5, hoje tem 50. Sim. Então, cota começou lá para o aluno da escola pública, depois passou para os negros, agora tem para o imigrante. Quer dizer, metade das vagas. Entendeu? Se continuar nesse patamar, daqui a 5 anos tem 2/3 da universidade que é cotas. Então, quer dizer, você inverteu aquilo que podia ser uma coisa interessante para ser uma política afirmativa diminuta e tal, virou
Entendeu? Virou uma obsessão que já é a maioria. Então a cota é uma coisa pequena, não é uma cota de 50%. Aí você vê, o vestibular federal do Paraná teve 50% de alunos. Então lá, curso de medicina, 80 vagas, 40 para cotistas, 40 para não cotistas. Uau, não sabia disso. O 41º da medicina coisa. fica... muita metade coisa, das vagas. Metade das vagas. Então vocês começam a perceber que foi aos poucos e começou com 5, né? E aí... nós no politicamente correto, aceitando, né? As coisas foram vindo e a gente não se posicionou, nós falhamos muito. Mas eu creio que ainda há tempo. A gente pensa que é louco, mas tem muito louco como nós. A gente pode somar, né, cada um na sua área. Sim. E a gente poder... Eu não gosto de usar aquela palavra militante. Gente, eu porque me remete à esquerda. Remete a... Né? Eu sou confiante numa nova sociedade, no sentido da gente poder fazer algo. A gente tem uma identidade, isso ninguém tira da gente. Sabe? Essa identidade o Senhor nos deu, nós somos amados do Pai, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, é sempre assim, eu penso sempre em primeiro lugar. O que eu estou fazendo é bom, justo e verdadeiro? Se não é, cai fora, não é comigo. Concordo, eu sou assim também. É isso aí. Concordo plenamente com isso. O que eles mais querem fazer é arrancar a nossa identidade. Exatamente. Mesmo. Não tem como. Você olha essa onda que tá vindo aí de homens usando cropped, xuxinha no cabelo, maquiagem. Eu não tô falando de uma base um pouco. É maquiagem. É maquiagem delineador. mesmo. É delineador, com sombra e batom. Então você vê que a corrupção da identidade... É uma feminilização do homem. Do homem e uma masculinização da mulher. Né? Isso aí, a masculinização da mulher está presente já nas nossas vidas há muitos anos. Mas a feminilização do homem, ela está vindo recente. Nessa geração de forma muito evidente. Meu Deus. Tanto que eu tenho algumas amigas solteiras e que elas falam comigo que tá difícil porque elas vão sair com a pessoa e eles perguntam se ela é independente, se ela trabalha, se ela mora sozinha. E muitas vezes esses homens não entregam nada. Muitas vezes eles moram com o pai e com a mãe até hoje, né? Homens velhos assim, no sentido de estar solteiro ainda, né? Então... Geração Nutella, literalmente. Nutella. Você falou aí, esses dias, inclusive eu estava numa mesa, né, num evento, e estava um rapaz, que por sinal é um xará meu, chamo de Nelsinho, né? Ele deve estar chegando aos 40, e uma outra moça, né, ela era mais nova, 30 e pouco, né? Eu falei, e daí, vocês não vão casar, não? Vocês vão ficar para titio? E eles falaram assim, os dois falaram, o cara falou assim, olha, seu Nelson, está difícil. Tá difícil de arrumar uma mulher. Ele falou assim pra mim, meu Deus do céu. E a moça falou assim, não, você tem razão, tá difícil achar um homem. Você vê a que ponto nós chegamos. Essa questão de deixar o homem, literalmente, vamos resumir? É o homem banana e a mulher macho, a mulher forte, Isso é de anos da indústria cultural. Você pega filme, série... Tudo vem, né, o desenho dessa da Peppa. Eu me lembro que eu assistia com o Miguel, com o meu filho pequeno. O da Peppa era o papai Pig, que era gordinho bobão, né? Exatamente. Até meu filho começou a perceber bobinho, que ele falou, mas por que ele sempre é o bobo? Entendeu? Mas não tá errado isso? Não, e aí, é sempre o bobo da história. É o bobo da história e aquele que deveria trazer a questão da sexualidade. Exatamente. A psicologia explica essa questão, né? O pai é o primeiro que tem que dar um buquê de flores para a menina, né? O pai é aquele que vai mostrar o afeto para a menina, porque ela não vai aceitar menos do que aquilo que ela viu o pai entregar para ela ou para a mãe. Então, assim, os homens se tornando femininos, bananas, como é que as pessoas vão começar a entender, né? Essa questão de identidade. Por isso que eu digo, aos poucos o Estado está derrubando aquilo que é nosso, aquilo que é da esfera privada. Olha, eu me preocupo muito com essa questão, né, da juventude. Né? Eu acho que o futuro está na mão, né, dos jovens, enfim, dessa geração que está vindo aí. E a gente vê que eles não têm virtudes. Não. Sabe? Aristóteles, lá atrás, falou assim, que o ser humano precisa ter virtudes. Exato. Isso é uma coisa muito importante na vida, tanto do homem como da mulher. E a gente não vê, você falou assim, né? Tá uns homens banana. E realmente, né, não é só homem, a mulher também. Sim. Né?
a juventude hoje eu vejo assim, sabe, assim, sem essa virtude. É uma falta de ideal também. Porque aí tudo fica muito fluido, né? Então tudo pode. Tudo pode. Não tem verdade, né? Começa a questão do ateísmo, não tem verdade, não tem certo e errado. Depende da minha opinião. Da escola de Frankfurt. Essa sexualização exacerbada, tudo é o sexo, tudo gira em torno do sexo, da escolha sexual. Hoje eu sou isso, amanhã eu já não sou mais. Meu Deus, então, esse é o fim do mundo. É. Tabita, como você enxerga a nova geração de mulheres aí? Já que a gente está falando aí, geração das mulheres aí. Você fala essa geração alfa agora? Essa geração de meninas que está chegando? Meninas, Bom, é uma geração de meninas que não conhece, que não aprecia o silêncio, que não aprecia o próprio corpo, né, que não respeita os seus limites. É uma geração que prefere estar sempre com o celular na mão. É uma geração que não só viveu, né, não só recebeu aquelas sementes do feminismo, aquelas pequenas pílulas do feminismo ao longo de toda a sua vida, mas que recebeu doses cavalares através dos pais, não somente da mãe, mas dos pais, porque, como a gente acabou de falar aqui, os pais também foram corrompidos, né, pelo movimento feminista, com essa feminilização. Então, é uma geração completamente perdida. É uma geração que não conhece a espiritualidade, que não conhece, que não leva, se conhece, não leva a sério. É uma geração que não se cuida. É uma geração que coloca o sexo acima de qualquer coisa. Né? O sexo, a minha vida gira em torno do sexo. Né? Então, é uma geração assim, que promete muito também na questão política, né? Principalmente voltada para a esquerda. Mas existe também a geração dos nossos filhos, né, em contrapartida. Que são filhos que estão do jeito que você está falando aí, é um desastre. Como é que nós vamos reverter isso, Tabita? Nos posicionando. Qual a solução disso? Não, fazendo isso que a gente está fazendo hoje. Existe a geração dos nossos filhos. Né? Nós somos 50-50. Né? Eu falei a geração de lá, agora eu vou falar de cá. A de cá é uma geração que precisa estar atenta 24 horas por dia para não se corromper. É uma geração que está atenta à política. A gente vê muitos jovens se levantando para a política. Em Minas Gerais, né, na minha terra, tem o Nicolas lá, que está com 20 e poucos anos, né? O Nicolas é um fenômeno, sabe? O Nicolas, ele é incrível, um menino extremamente inteligente. Eu já tive a oportunidade de estar com ele em vários momentos e ouvir ele falando, ouvir ele tanto ali em público quanto no privado. É incrível, sabe? O posicionamento dele, a forma como ele encara a vida, a espiritualidade dele. Você vê que esses jovens que são preparados, eles levam a espiritualidade deles a sério. Eles se cuidam não no sentido de embelezar somente. A gente sabe que a beleza é importante, a gente sabe que a beleza é relativa. Claro, a beleza é importante, a estética é muito importante. Mas aí eles têm o autocuidado no sentido no sentido intelectual da palavra. Eles leem bons livros, eles se preparam, né? E como estamos falando de 50-50, haverá no futuro uma briga entre esses jovens, né, politicamente falando. E eu creio que quem estará preparado intelectualmente somos nós. Porque a esquerda, ela está deteriorando, né? As pessoas estão lendo cada vez menos, as pessoas estão estudando cada vez menos, passando dias. Eu não tenho Netflix, gente. Mas eu proibi Netflix na minha casa, porque aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali come a sua vida. Você não honra. Como que você vai honrar a sua vida? Os seus dias, o seu tempo? Se você passa horas
de frente para uma TV, horas de frente para um aparelho eletrônico, para um celular. Das 6 horas, eu coloco o meu celular na gaveta, porque é esse o exemplo que eu quero dar para minha filha. Entende? Então, são 2 gerações, né, muito distintas e que lá na frente elas vão entrar em combate. Exato. Elas vão entrar em combate. E é aí que eu acho que nós vamos vencer. Porque não é possível criar um filho numa bolha, né? Sim, a gente vive em sociedade. Então, assim, aquilo, ensina o caminho que teu filho deve andar e quando for velho não vai se desviar dele. É isso que a gente acredita, né, Thabita? Sim. E eu vejo muito isso que você falou sobre o Nicolas, por exemplo. Meu filho tem 15 anos e ele é um doce de pessoa. Eu falo isso, assim, com todo o amor do meu coração, porque ele estava assistindo esses dias um vídeo do Nicolas, um store dele, e apareceu uns livros do C.S. Lewis no fundo. Ele, mamãe, compra para mim esses livros. Que legal. Começou a ler os livros do C.S. Lewis, ele conseguiu enxergar atrás da cabecinha do Nicolas o livro, e o Nicolas, ele tem um poder, né, de influenciar, e a gente precisava disso. Porque em casa a gente ensina, mas os adolescentes, eles precisam se diferenciar um pouco da família nessa fase da vida, então eles vão para os amigos, tal. Então, se não tiver boas referências, tem que ter eles referência, vão entrar no mundo. Sem dúvida. E esses 50% nossos foram frustrados. O que é ser frustrado? É receber o não, é saber que a vida não é do jeito que você quer, né? É saber esperar a sua vez, respeitar o próximo. Isso faz toda a diferença. O que a gente percebe muito hoje também são aqueles adolescentes e crianças com muito problema de saúde mental, né? Esses celulares, excesso de telas estão causando uma dependência tal qual a cocaína. Eles têm síndromes de abstinência, né? Tem situações horríveis que acontecem em escolas que a gente precisa atender. E a gente vê também uma permissividade desses pais, né? Porque é muito mais fácil você entregar o mundo. Isso aqui é o mundo. Isso aqui é o mundo na mão deles. Ah, meu filho está em casa, está bem cuidado. Não, ele não está bem cuidado. Ele está no meio de uma situação que ele pode se envolver em casos que ele vai ser aliciado para pedofilia, para automutilação e outras situações que a gente tem visto. Então, isso que a Thabita falou é fenomenal. A gente tem que ganhar tempo com os nossos filhos. Letícia, você foi eleita como conselheira tutelar aí, né? Com uma votação que você podia ser vereadora de Londrina 3.000. Londrina fez história, não eu. Nós tivemos outros casos, graças a Deus, né? Teve não sei aonde aí que teve um cara com 7.000. Foi, absurdo. Né? Então, isso é muito bom. Qual é o maior desafio que você está vendo lá como conselheira e a satisfação também? O que está trazendo satisfação nesse trabalho seu como conselheira tutelar? Então, eu vejo assim, eu sou uma de nós que estava em casa, sempre indignada, porque eu falo, eu luto como uma mãe. O que eu quero para os meus filhos, eu quero para o filho dos outros. Porque isso, querendo ou não, vai acabar respingando na minha família. Não é que eu seja egoísta, mas o primeiro amor, não é quando você olha a Vitória, fala assim, nossa, eu quero que ela seja feliz, que ela seja uma mulher do Senhor. Então, se ela estiver em grupos que têm esse mesmo relacionamento, melhor ainda. E a gente vê, eu sempre indignada, e aí eu falei, eu vou me candidatar a conselheira. Eu jamais esperava uma votação tão expressiva. Eu vi grupos imensos se levantando, né? Eu vejo que é um momento político que a gente está vivendo, né? Que a gente perdeu como governo, no governo federal, né? No executivo, e aí o povo se levantou. Não, a gente não morreu, a gente precisa ocupar espaços. Todos os setores, não necessariamente espaços de mando político. Então, eu acho que aconteceu comigo, não é a Letícia o fenômeno. A Letícia estava naquele momento e a sociedade entendeu que era necessário. Lá, exatamente. Né? O seu discurso, que você defendia, enfim. Não é fácil lidar nessa situação. Eu falo que a gente trabalha umas 10 horas por dia brincando, é bem cansativo. Quando as situações recaem no Conselho Tutelar, porque a corda já arrebentou, são situações gravíssimas, e a gente precisa de muita ajuda de política pública que possa subsidiar determinadas questões. Por exemplo, falta muita vaga em creche, né? Tem algumas famílias que realmente a mãe precisa trabalhar, ou que a mãe é arrimo de família e não tem onde deixar essa criança. Essa criança, às vezes, fica em situação de vulnerabilidade, porque você paga uma pessoa que você conhece, mas você não sabe o que está sendo ensinado para essa criança, né? Sim.
Então, são reflexos do mundo capitalista. Não que eu julgue o capitalismo, a gente precisa sobreviver. Mas, infelizmente, a gente enfrenta muitas situações adversas. Quantas crianças você acha que está fora da creche, já que você falou? Então, eu não tenho ainda, porque eu entrei em janeiro, né? Eu acho que seria importante levantar isso, porque eu vou dizer um negócio para você. Eu cuido de uma creche, eu sou apoiador, eu sempre estou lá, enfim. A creche Irmãs de Betânia, que fica lá no bairro Nossa Senhora da Paz, lá, sim, né? Ligado ali perto do muro da Brataque ali. Né? Então, uma vez o rapaz que cuida, tem contato lá com a prefeitura, vai lá e pergunta quantas crianças tinha, né? Fora das creches em Londrina. Ele foi lá, falaram assim, tranquilo, falou, tem mais de 3.000 crianças. Aí, eu um dia critiquei o nosso prefeito, falei assim, o negócio é o seguinte, olha, por que não tem investimento, né? Porque as mulheres precisam trabalhar, né? Precisa de uma creche, uma proteção para as crianças. Ele falou assim, senhor Nelson, não tem nenhuma criança fora da creche. Eu falei assim, vai ser mentiroso lá. Não precisa, tem muita criança fora. Aí o cara olha lá na mídia lá e fala, não, esse senhor aí, né? Então, eu sempre falo. E outra coisa que eu vi esses dias, alguém criticando, falando o seguinte, creche, isso parece que fizeram 6 ou 7 creches aqui em Londrina. Não foi suficiente. Mandaram tudo para o beneficente. Quer dizer, por que a prefeitura não assume as creches? Ainda você está falando aí, né? Realmente, né, tem crianças fora da creche. Fora da creche. Na verdade, é obrigatório a partir de 4 anos. Mas e essas? Que acabaram de nascer até os 4 anos. 0 a 4, né? Exato. As mães precisam trabalhar. E a gente para pensar assim, gente, a eleição está aí. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Ou a gente começa a observar tudo aquilo que os políticos fizeram, porque o print é eterno, tem muitos tentando se reeleger, né? Então a gente precisa olhar. Você falou um negócio aí, agora que eu vou falar. Meu povo, fique esperto. Eu vou falar para você, o negócio é o seguinte, né? Nós tivemos uma renovação boa 4 anos atrás, 3 anos e pouco anos atrás, né? Mas você vê que aqueles que entraram novo estão no mesmo modus operandi, parece que pegam a doença, os caras fazem a mesma coisa. E eu falo assim, caramba, por que esse vereador não entra lá, faz uma coisa diferente? Exatamente. Entende? Não, eles ficam fazendo a mesma coisa. Seu Nelson, mas eu acho que um erro também é nosso. Porque muita gente fala, com essa votação você vai ser vereadora? No momento não, eu não pensei nisso. Sabe? Só que eu penso que todos nós temos um papel político, onde quer que você esteja, no seu trabalho. De influência, né? De influência, de formação de zelador opinião. Do seu condomínio. Exatamente. E a gente influencia pessoas. Por isso eu digo assim, olha bem para quem que você vai votar. Vê o que ele vem fazendo, qual o comportamento dele, qual o currículo dele, o que ele fez. Entende? Né? Não vote mais esses políticos de carreira que ficam fazendo a mesmice. Então, mas vote, siga, cobre, esteja junto, porque eu penso como a minha situação também. Muitas pessoas votaram em mim, mas tem algumas coisas que a gente depende da política pública. Não adianta deixar assim, a Letícia está lá como conselheira, vai X, fazer mágica, o Y né? estão como vereadores, que se virem, está lá para me representar. Então, assim, a população só levanta da cadeira a hora que alguma coisa atinge especificamente ela. Vamos supor, essa questão da vacina. Estão querendo obrigar até 5 anos. Meu filho não tem 5 anos. Ai, que bom. A hora que chegar em você e você não entender que isso é certo, né, para você decidir, para você ter liberdade, será que você vai levantar e lutar por aquilo que você acredita? Uma coisa a se pensar. E até porque cada vez mais a sociedade hoje ela é movida à pressão social. Sim. Você tem que fazer. Né? Você está falando do movimento aí de hoje cedo contra o aborto, porque você ser a favor e não praticar, não resolve. Não resolve. Então a pressão social, até porque mídias sociais e, né, de um tempo para cá, ela funciona. Então por isso que manifestação funciona, pressão por e-mail funciona. Sim. Né? Porque a mobilização ajuda, porque senão tem uma massa ignara, né? Uma massa que não está sabendo, que não faz nada, mas aí fica tudo por isso mesmo, né? Sim. O famoso voto nulo, né? Exatamente. Aquele que não vai votar, vota nulo. Então a mobilização em qualquer setor é importante. Nós estávamos hoje no Calçadão e, assim, para quem ama Londrina, gente, o Calçadão está abandonado.
E a gente percebe, foi bom você falar disso. Uma quantidade de pessoas em situação de rua tendo surtos, né, Thabita? Cada vez maior isso aí. Observou o tanto de morador de rua que tinha ali no calçadão. E a gente vê um fluxo de pessoas. Eu sou de uma época que eu lembro muito do nosso calçadão. Ah, sim, eu também. Nossa, quando tinha até o Chopão, né? Tinha umas músicas ao vivo. Exatamente. Aí tinha aquele sorvete na frente. Era vivo. Na frente do correio, aquele sorvete que a gente não morreu porque não era hora, era água com açúcar e corante, lembra? Aí tinha raspadinho em frente ao Colégio Mãe de Deus. A gente era feliz e não sabia. Aquele calçadão tinha vida, tinha famílias. E outra, tinha aquele coreto, que era um espaço que as pessoas iam, igual em Curitiba, Boca Maldita, né? Iam pra falar, pra se manifestar, faziam um eco. E tinha vida. Aquilo lá pulsava. Que eu falei. E você chega hoje ali... Aí eu estava num grupo depois, que nós saímos, falei, gente, eu estou indignada. O que aconteceu com a nossa cidade? Aí o pessoal, mas os políticos não fazem nada. Eu falei, não, nós temos que ir lá. Cobrar. Nós temos que falar, queremos nosso calçadão de volta. É um patrimônio histórico da nossa cidade. Então, ou a gente luta ou a gente deixa como está. Não adianta ficar reclamando no celular. Não vai resolver. Olha, gente, o papo está muito legal. Eu gostaria de ficar aqui, né, mais 5 horas com, né, essas duas queridas aqui, mas nós vamos ter que terminar o podcast, né, o Max? Então... Maravilha. Então, antes da gente encerrar, então, 30 segundos para cada uma para deixar uma mensagem assim sobre o que a gente falou hoje, né? Para as mulheres. Para as mulheres especificamente, as duas falam, né? Mas justamente por isso, para né, o despertar das mulheres, não exatamente porque é um ano importante, porque tem eleição, mas o despertar da vida das mulheres. Quem começa? Bom, eu quero dizer o seguinte, não necessariamente a gente precisa se candidatar a alguma coisa. Quando você entende quem você é e você tem uma identidade, você luta por aquilo que você acredita. Então, lute como uma mãe, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não importa o que as pessoas falem para você. A gente tem um papel fundamental. Deus nos fez como mulheres, como hétero, não é problema nenhum. A gente não está brigando com ninguém, a gente precisa se posicionar. E quando a gente se posiciona, o nosso espaço não é ocupado por outrem. Eu falo isso para vocês, de coração. É isso que eu aprendi. Eu saí do meu sofá para lutar por nós todas. Mas eu acredito que mesmo você, não tendo saído do seu sofá, você pode fazer a sua parte onde quer que você esteja. Na sua casa, com o seu vizinho. Se dê a oportunidade de falar. Porque às vezes a gente ouve muito e não fala. Nós, do politicamente correto, né, a gente não fala, a gente ouve muito. Chega, não tem mais tempo disso. Agora é hora de falar e de se posicionar. Amém. Muito bem. Thabita? Bom, eu acredito que todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje, elas já passaram por alguma situação na vida que machucou, que corrompeu e que fez, que forçou com que ela fosse forte, com que ela fosse valente. Isso não é necessariamente um problema, isso não é o problema. O problema é quando você senta nessa cadeira de fortaleza que não é para você. Então, da mesma forma que a Letícia trouxe aqui uma abordagem política, para a gente se posicionar como políticas, eu trago uma abordagem para que essas mulheres se posicionem como mulheres femininas, para que elas entendam o seu lugar no mundo, observe o seu corpo, observe a sua espiritualidade, coloque a sua vida em dia, deixe, se você é casada, deixe que o seu marido exerça o papel dele de homem. Nós, mulheres, temos um poder nas mãos muito grande, de restaurar. Não é à toa que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, porque nós realmente somos capazes de construir esse lar, de construir um edifício como se fosse uma fortaleza por fora, mas por dentro é o nosso reino, é o reino da mulher. Então, mulheres, se posicionem como mulheres femininas, trabalhe isso na vida de vocês, entendam que vocês foram corrompidas ao longo de toda a sua vida pelo feminismo. Entenda o que é o feminismo, compre o livro da Ana Campagnolo, que é um livro interessantíssimo, que vai trazer uma clareza, para a sua mente sobre esse movimento que chama
O livro dela chama Feminismo, Perversão e Subversão. É um livro excepcional. E depois que você entender o que é o feminismo, comece a trabalhar a sua feminilidade. Comece a observar o seu corpo, os seus relacionamentos, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, para que você consiga restabelecer a ordem e manter a sua mente em paz. Porque as mulheres nunca foram tão depressivas e tão solitárias como nos dias de hoje. Então, essa é a minha mensagem. Esse é o desejo do fundo do meu coração para todas as mulheres. Vocês não estão sozinhas. Tem 2 loucas e mais. Tem bastante gente, né? Então, obrigado, Letícia Menegon. Obrigado, Thabita Souza. É um prazer. Um abraço para o seu Nelson. Um abraço para todos. E na próxima, nos encontramos na próxima edição do podcast Em Direita Londrina. Até breve.